Olá, meu nome é Natália Júlia. Vamos estar abordando sobre doenças que estouram os órgãos de reserva e armazenamento. O grupo é composto por Caio Gabriel Araújo, Joyce Silva, Maxwell Nunes e Natália Júlia. Para entender o tema, McNeil, em 1960, propôs uma classificação para as doenças de plantas fundamentadas no processo fisiológico vitais das plantas, interferidos pelos patógenos. Ele dividiu a classificação em 6 grupos: podridões de órgãos de reserva, danos de plântulas, podridões radiculares, murchas vasculares e manchas foliares, e viroses e carvões que doenças que produzem galhas. As doenças que causam destruição de órgãos de armazenamento compreendem os diversos tipos de podridão, que ocorrem em frutos, semente e órgãos de reserva. Os órgãos de reserva, eles podem ser infectados no campo, antes, durante e depois das colheitas também, na embalagem, no transporte ou na estocagem. Os ferimentos produzidos nos frutos durante essas operações favorecem a infecção, pois constituem uma porta para a entrada para esses patógenos. Antes de falar sobre podridões secos, vou dizer que existem 2 tipos de podridões, os mole e os secos. Os secos, as secas, elas também são conhecidas como podridões duras, que sucedem tanto em semente como em frutos. Os tecidos que são atacados perdem a água, resultando na mumificação desses órgãos. As podridões secas de semente se manifestam de forma de deteriorização desses órgãos. Em alguns casos, a formação desses micotoxinas durante o processo de deteriorização realça a importância dos podridão. Por isso que sua própria semente e os seus derivados podem se tornar um tóxico para humanos e os animais. Esses micotoxinas é o que são formados em cima desse milho que está aparecendo, essas partes branquinhas em cima. Já o podridão mole, eles são associados em órgãos suculentos como tubérculos, frutos, bulbos e raízes. Os sintomas têm o início de aparecimento de pequenas manchas de aspectos encharcado, deprimido e descolorido, que aumentam o tamanho na superfície de órgãos atacados. As podridão mole ou aquosa levam à decomposição total dos órgãos suculentos, como frutos e tubérculos e raízes também. Como está mostrado na imagem, que tem a cebola, a podridão está bem já atacada. Quando as podridões são provocadas por fungo, nota-se uma massa cotonosa na superfície das lesões, constituída por hifas e estruturas de frutificação dos patógenos, como está mostrado na primeira imagem, a batata, que elas têm esse tecido branco, né, que são causados por fungos. Olá, meu nome é Maxwell. Nós vamos mostrar doenças que causam podridão em determinadas culturas. Nesse caso, vou estar comentando sobre a cultura do tomate e Corpsicum sculectum. Então, o patógeno, que é o agente causador que vou estar falando para você, é o Alternaria solane, conhecido como pinta preta. Importante doença quando tomate é cultivado em campo aberto no Brasil. Lembrando que a Alternaria solane é uma doença fúngica. Quando o sistema dele é protegido, esse patógeno ele não acaba disseminando fácil, não acaba acontecendo essa incidência da pinta preta. O ambiente favorecido para ela é temperatura e umidade alta, severa durante o verão chuvoso, inverno mais período quente, mais umidade relativa do ar elevada, favorecendo e quando a irrigação em excesso também. Os conídeos do patógeno são disseminados principalmente pelo vento, chuva ou irrigação de insetos, trabalhadores e implemento agrícola. Semente infectada pode disseminar o patógeno em longa distância e constituir-se como fonte de inóculo inicial. E aqui, as mudas do patógeno podem atacar a região do caule próximo ao solo, causando a morte das plantas. No caule, o psílico da planta adulta, as lesões são escuras, alongadas, circulares e geralmente deprimidas. Aqui, nesta, os anéis concêntricos são bem evidentes, semelhante ao observado nas folhas. Os sintomas aparecem principalmente nas folhas mais velhas e progridem posteriormente para as partes mais altas da planta. Quando as condições ambientais são favoráveis ao patógeno, também incidem sobre as folhas mais novas. Aqui aconteceu a queima da base das plantas de tomateiro, fazendo com que os frutos tenham queima pelo sol
Aqui é a podridão escura do mofo preto na região reticular dos frutos de tomate. Aqui são as lesões elípticas em caule tomateiro infectado com alternância solana. A colização ocorre intercelularmente, ou seja, entre as células invadindo tecidos hospedeiros e provocando alteração em diversos processos fisiológicos que se historizam de forma de sintoma. Em condições de campo, os sintomas são visíveis a 3 a 5 dias após a infecção. Temperatura ideal para ela de 24 a 28 graus Celsius. Em condições favoráveis, o progresso da doença varia de ciclo secundário do patógeno, podendo ocorrer durante o ciclo da cultura, levando a epidemias no campo. Temperaturas noturnas moderadas de 16 a 24 graus Celsius, com umidade elevada, por intensa redução na área foliar, queda de vigor de planta, quebra de caule e depressão dos frutos. O controle é o indicado biológico, porque utiliza a base de bacilo substituído, fungicida à base de cobre registrado como orgânico, que também funciona, entre outros. O controle químico tem diversos fungicidas, como, por exemplo, temos o Zirame, né, o Mancozeb, sempre respeitando o tempo hábil, levando em conta as condições climáticas. Você tem que verificar cuidadosamente o intervalo de pré-colheita na qual pode colher com segurança após a aplicação desses produtos. As medidas preventivas é não regar de forma excessiva ou muito frequente, aplicar fungicida preventivamente, queimar ou enterrar os restos das plantas logo após a colheita, manter as plantas bem adubadas, principalmente com nitrogênio até o final do ciclo, e entre outras. Agora vocês vão ver a cultura do alface e do maracujá e seus respectivos patógenos. Bom dia, então, pessoal. Eu sou o Caio, aluno de fitopatologia, e vou dar continuidade no seminário. Vou falar sobre o alface e a doença miúdio. Todos os tipos de alface são suscetíveis à doença, já que pode atacar em qualquer estágio de desenvolvimento da cultura. Os sintomas aparecem nas folhas mais velhas, nas partes mais próximas ao solo. As lesões são no início verde claras a amareladas, na parte superior das folhas, e geralmente tem um formato angular, delimitando por suas veias. Com o tempo, essas lesões se tornam marrons e necrófitas. A doença necessita de umidade e temperaturas amenas para produzir os seus esporos e infectar as plantas. A produção de esporos é afetada pela luminosidade, temperatura e umidade, e sua disseminação necessita do vento. Então, os esporos são produzidos na ausência de luz e clima seco, seguindo de um período com muita umidade e sem vento. O manejo, o agricultor deve escolher cuidadosamente o material que melhor se adapta às suas condições, conhecendo as raças de miúdo mais comuns de sua região. Fungicidas também podem ajudar o produtor a controlar a doença e devem ser aplicados assim que houver as condições climáticas favoráveis para a ocorrência da doença antes dos sintomas começarem a aparecer no campo. Suas medidas de controle. Os fungicidas devem ser aplicados com grande volume de água e alta pressão, para que toda a superfície da folha seja atingida. Devido às características do patógeno de desenvolver resistência aos princípios ativos, devem ser aplicados em rotação e em combinação de acordo com outros grupos de ação. Muitos produtos são registrados para o controle da doença, e mesmo mudas podem ser tratadas antes do transporte no campo. Medidas de controle. A escolha do local de plantio, dando preferência a locais com boa incidência de luz solar e boa ventilação, alinhado a um sistema adequado de irrigação que evite longos períodos de molhamento foliar, auxiliando no manejo, plantar em locais sem histórico da doença, rotação com culturas que não sejam hospedeiras, uso de sementes de qualidade e com controle de plantas daninhas que também auxiliam o agricultor na luta contra a doença. Então, essas são algumas medidas de controle, são melhor para o produtor, né? Muito obrigado. Meu nome é Joyce e eu vou falar sobre
a antracnose no maracujá. A antracnose é uma doença causada por fungos do gênero Coleotrichum, que causa danos não só nas folhas, mas em diferentes partes de várias espécies de plantas. Trata-se de uma doença que, quando em condições favoráveis, é fator limitante para a cultura, já que é favorecida por umidade alta e temperaturas em torno de 26 a 28 graus, ocorrendo principalmente durante o verão e está presente em todas as regiões produtoras. Os sintomas nas folhas, eles se iniciam o aparecimento de manchas com aspecto aquoso, com tonalidade mais escura que o verde normal, e a coloração passa de um tom mais claro, dando a impressão de derretida. E mais tarde essas manchas elas mudam de cor para pardacenta, tomando grande parte da folha, que posteriormente cai dos ramos, resultando no desfolhamento das plantas. Como eu circulei aí, cada estágio que ele vai atingindo, como as folhas vão ficando, devido à proliferação quanto mais o fungo vai se proliferando, no final a folha vai ficando dessa forma. Os sintomas nos frutos, a infecção do patógeno apresenta-se na forma de grandes manchas de aspecto oleoso, que evoluem e adquirem a cor pardacenta, formando uma placa corticosa, deprimida e murcha, quando em frutos novos. Quando os frutos atingem seu tamanho máximo, as manchas inicialmente oleosas transformam-se em necrose, onde mais tarde tende-se o fruto mumificado. Simplesmente ocorre a podridão mole. Como podemos ver na primeira imagem, é quando ela começa ficando de forma oleosa, e vai mudando para a cor pardacenta e, por fim, necrosada, que é onde o fruto já é totalmente estragado devido à proliferação do fungo. E o controle, ele pode começar plantando mudas sadias, eliminando os frutos secos, e eliminando as plantações velhas, com doenças que estejam próximas ao plantio que vai ser instalado. E fazendo adubações adequadas e muito mais, mas o principal é usando defensivos aplicados logo que os ramos atingem o arame. As pulverizações devem ser sistematicamente aplicadas de 15 em 15 dias, de forma a atingir toda a planta. Caso a doença já apresente sintomas, é necessário um tratamento curativo com produtos à base de tiabendazole, tebuconazole, benomil ou tiofanato metílico, oxicloreto de cobre, clorotalonil ou oxicloreto de cobre mais mancozeb, tudo verificando antes, estão com registros atualizados para a cultura.